Estamos recebendo aqui a doutora Marília Budri, que é nutricionista. Nós vamos falar exatamente sobre o comportamento alimentar. E aí já vamos entrar aqui com a pergunta do Renato, né, doutora? Sim. Como é difícil a gente, né, ter uma alimentação 100% certinha. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui. Se eu falar que dá para comer o chocolate e ainda emagrecer, ter bastante saúde, né? Está super ligado mesmo ao nosso comportamento alimentar. Por quê? Se você fala assim, eu vou começar, eu quero melhorar meu estilo de vida, ser mais saudável, emagrecer. Então, o que as pessoas, principalmente as mulheres, já pensam? Vou deixar de comer, não vou mais poder comer chocolate, açúcar, pão, arroz branco, né? E aí o que acontece? Elas começam a fazer essa restrição e não conseguem manter por muito tempo, né? Às vezes ali por 1 mês, 2 meses, até conseguem ter um resultado, emagrecer, mas depois voltam tudo de novo, não conseguem sustentar aquela restrição, né? Porque hoje em dia a gente vive num mundo social, né? Sim. Onde a gente tem festas, né? Onde a gente tem comemorações, onde a gente também gosta, a gente também tem vontades, a gente aprendeu, né? Já comeu chocolate, viu que é gostoso. E quando a gente faz essa promessa, não vou mais poder comer, só de estar aquilo proibido, né? Fica muito mais gostoso. Parece que o cérebro dá um, né? Exatamente. Ai, não, eu quero. Se eu falar assim, você não gosta... Ai, Nutri, eu não gosto de jiló. E aí eu falo, você tá proibida de comer jiló, não pode comer. Aí a pessoa vai ficar... Ai, mas jiló, será que não é bom? Aí quando vai vir alguém aparecer na frente com... eu vou ter que provar isso, né? Na hora, batata, assim, a pessoa já quer comer mais, porque aquilo ficou restrito, né? Então, tem essa relação. Então, é possível comer um pouquinho de tudo, é possível emagrecer. Dentro disso que a gente estava falando, de você ter o seu mindset aí reestruturado, né, pensar com uma cabeça de uma pessoa equilibrada, saudável. É mais ou menos isso, doutora? Sim. O que acontece? Vou explicar um pouquinho, né, até mesmo que está ali vinculado à minha história. Quando eu me formei como nutricionista, eu comecei lá até no estágio da faculdade, eu comecei a ver que a gente tinha que elaborar uma dieta totalmente calculada, bem ali certinho, ficava horas ali, né, se preocupando e tendo que calcular, e aí entregava para a pessoa vinha, olhava, olha, você não pode mais comer isso, você deve comer mais aquilo, e era muito difícil delas seguirem, né, de aderir, de ter o resultado, muitas vezes não tinha, e eu comecei a me questionar, por que não tem, né, por que elas não conseguem manter isso? E aí eu comecei a estudar, depois que eu me formei, também em comportamento humano, né? Fiz a formação de practitioner em programação neurolinguística e eu pude perceber que precisa ter a mentalidade junto, né? E não só seguir um papel ali, uma dieta totalmente calculada, né? Porque às vezes você também está num lugar que você não tem a balança para pesar. Exatamente. Você não tem ali, às vezes, o que você tá lá prescrito, né? E aí, como é que teu cérebro não te trola nesse momento, né? Não burla isso, né? E aí você come, você fica frustrada. Fui por água abaixo, tá vendo? Eu não sirvo para ser saudável. Eu não sirvo para emagrecer. É muito difícil, né? E aí as pessoas, né, principalmente as mulheres que estão em uma busca ali, né, por emagrecimento, elas ficam achando que a culpa é do próprio metabolismo, é da idade, né? Nossa, eu passei ali dos 30, então tá mais difícil, meu metabolismo que não me ajuda, minha genética, e muitas vezes não. É porque ela tenta esses métodos que não é sustentável para longo, né, período. Eu sempre falo assim, antes de você começar algo, né, eu quero melhorar meu estilo de vida, eu quero emagrecer, sempre veja se você vai conseguir levar aquilo para sempre. Né? Muito interessante esse ponto. Faz parte da minha rotina, é real para mim, né? Porque às vezes veja uma dieta na internet, a amiga tá fazendo assim, fazendo jejum, fazendo low carb, mas e para mim?
na minha realidade, vai funcionar? Eu vou conseguir manter isso? Porque se eu não conseguir manter, eu não vou conseguir manter os resultados. E aí vai ficar pior. Porque aí gera uma frustração, que nem você falou, e se eu não conseguir, né? Até mesmo ansiedade, né? De não conseguir. Total. E de voltar, vai retroagindo ali no peso. É o efeito sanfona, Efeito né? Que sanfona. a gente chama. Então a pessoa faz uma dieta super restritiva, ela emagrece, e aí ela fica ali 2 meses fazendo ali certinho, depois eu brinco assim, ela sai comendo até as paredes, né? A fechadura da porta. Quantas de nós não passamos por isso? Falo porque eu já fiz isso, né? Você aí em casa também deve ter passado por isso. Como não viver nesse efeito sanfona, doutora? Ai, muito boa essa pergunta. E aí, depois que eu fui, né, estudando também essa parte de mentalidade, eu desenvolvi um passo a passo e eu pude perceber, né, estudar mais a fundo e também testar, né, que tudo está a gente nutrir as nossas células para que a gente consiga comer de tudo e ter um estilo de vida saudável, mas sem sofrimento, né, sem abrir mão de ter a vida social para que a gente leve para sempre. Então, eu falo que são 3 pilares, né? Você ter a liberdade alimentar. O que é essa liberdade alimentar? Você saber comprar. O que eu estou comendo? Fazer melhores escolhas, né? Ter esse conhecimento mesmo na hora de ir ao supermercado. Porque hoje em dia também existem alimentos que se dizem fits, né, saudáveis, mas na hora que a gente vai olhar ali a lista de ingredientes, não é nada daquilo. E às vezes a pessoa paga até mais nome, caro. Né? Aí quando eu começo assim, ó, eu vou olhando. Quando passa de 2, 3 nomes, começam os nomes absurdos, eu falo, acho que isso não é, acho que não, se eu não sei nem o que tá aqui, acho que não é química. Pra mim. São químicas ali. O nosso corpo ele não foi feito para consumir química, né? Ele não sabe como reagir àquilo, né? E, na verdade, a nossa comida foi aquilo que Deus deixou aqui pra gente, né? A comida de verdade, a comida natural. Só que hoje também existe os industrializados da vida. Bom seria se a gente só comesse orgânico, né? Seria o melhor dos mundos, né? Mas, né, hoje não tem como. Às vezes não tem como fugir. Tá. Então, eu até ensino, né, aplico também com as minhas alunas, eu falo da regrinha dos 80-20. O que é isso? Você passar 20%, 80% ali da sua semana comendo alimentos ricos em nutrientes, né, os alimentos naturais, e 20% você se programar para comer aqueles alimentos que têm essas químicas, que não são tão nutritivos assim. Por quê? Nosso corpo, nosso organismo, como eu falei, ele precisa de nutrientes. Então, se a gente vai lá e come uma maçã, né? Na hora que a gente digere essa maçã, ela chega no intestino, o intestino entende tudo que tem ali dentro, porque é a nossa comida, né? O nosso alimento. Então, vai para os órgãos que tem que ir para que tudo funcione bem. Vai para o fígado, nutrir o fígado, o intestino e tudo mais. Na hora que a gente vai lá e se alimenta de um alimento rico em química, que nem você falou, esses nomes todos estranhos, se você não sabe, é química. Aí o corpo vai digerir aquilo, vai chegar lá para absorver, o corpo vai falar assim, ué, mas para onde que vai isso? Não tem para onde ir. Vamos jogar para o fígado fazer o detox, para ele tentar mandar embora. Se a pessoa ela não se alimenta de forma nutritiva nos 80% da sua semana, ali da sua rotina, o fígado ele não está funcionando bem, né? Ele está ali sem nutriente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acumular aquela química para dentro da célula e também aquela energia. A famosa gordura no fígado. Também, isso. Exatamente. Né? E não vai trabalhar para que o metabolismo não se mantenha acelerado. Certo. Né? Nossa, então isso é uma das causas do efeito sanfona, pode então ser isso, né? Essa questão de você achar que no final de semana, então eu vou comer tudo, faz tudo direitinho, no final de semana eu como um montão. Sim. Aí isso Sim. fica ali naquela 80-20, então seria o perfeito. Sim, porque aí você consegue planejar isso não só no fim de semana. Tá. Se eu quiser comer um chocolate... Na segunda? Posso comer. Olha aí, hoje na quinta-feira, posso comer um chocolate na quinta-feira, doutora? Pode comer, pode. Isso mesmo.
Aí a pessoa chega, ela parece que fica sofrendo a semana inteira, segunda, sexta, esperando. Ai, sexta-feira eu vou comer a pizza. E aí ela come muito mais do que ela deveria. Só porque tá esperando. E como uma forma de despedida, porque segunda-feira eu vou comer só o frango com a salada, né? Porque quando você deixa também de nutrir o seu corpo e ele não funciona bem, ele tá ali capenga, né, desacelerado, aí você consome esses alimentos que não são tão nutritivos, piora. Agora, quando você sabe escolher os alimentos, sabe combinar os alimentos, respeita também, isso é muito importante, a quantidade. Você respeitar a quantidade que a sua fome, né, a hora que você precisa comer e a hora que você precisa parar de comer. Isso é muito importante também. Você falou sobre comida de verdade, né? E às vezes a gente está comendo um peito de peru e acha que está sendo saudável. Está comendo às vezes um queijo branco e acha que está sendo saudável. Eu falo porque eu comia queijo branco e eu passava mal. Eu falava, alguma coisa está errada. E eu fui pesquisar, fui atrás e eu vi que ele tem muita caseína. Então ele fica uma borracha o queijo branco mesmo. Então, e aí depois eu fui ver que eu era intolerante à caseína. Então assim, às vezes a gente está achando que está comendo algo saudável, mas a gente não está. Então, alimento de verdade. Para uma dieta, para um dia, vamos falar de um dia, doutora, para uma dieta boa, assim, em um dia. Como é que a gente pode fazer? Vai, café da manhã, almoço, jantar e ceia. Legal, muito bom. Eu gosto de falar também, assim, que não existe alimentos bons e ruins. Tá. Existem alimentos que são mais saudáveis e nutritivos e alimentos que não são tão saudáveis e nutritivos, né? Então, num dia, vamos supor que num dia eu vou comer só alimentos mais saudáveis. Sim. Hoje eu escolhi isso. E é importante o que você falou, porque cada pessoa precisa de uma necessidade. Então, tem o exemplo do leite mesmo, queijo. Para determinadas pessoas não é legal, né? Vão ter ali estufamento, problemas no intestino, na digestão. E tem pessoas que vai super bem. Por isso que é importante também não só você conhecer os alimentos, o que você está comendo, mas sim o que seu corpo te mostra. Porque o nosso corpo está mostrando a todo momento os sinais, né? Os sinais que o nosso corpo nos dá. Então é bom a gente ter essa reconexão com a nossa mente e com o nosso corpo para ver o que seria interessante. Então vamos lá, vamos pensar em combinações ali legais para um dia, né? Sempre respeitando também, como eu falei, a fome, né? Então tem pessoas que vai ter a necessidade de acordar e já acorda com o estômago roncando, né? Com vontade de comer. E tem pessoas que não, não acordo com fome, vou comer só depois. Então isso é importante também, você respeitar, eu falo, a sua regulação energética. Se todo mundo conseguisse respeitar isso, não existia pessoas sobrepeso e também pessoas baixo peso. Porque se você come sem estar com fome ou não respeitando a sua saciedade, o que vai acontecer? Como se fosse um armário. O seu estoque ele vai extrapolando onde acumula gordura, né? Então vamos pensar assim, pela manhã, né? Se a pessoa tem a necessidade de tomar um café da manhã, o que a gente poderia colocar ali de combinação? Eu sempre gosto, né, de falar até para as alunas, sempre combinar um carboidrato que ele vai dar energia primária ali para o nosso organismo. Tem necessidade de ser um carboidrato integral? Depende, se você gostar pode, se você não gostar não pode. Por quê? Porque você pode acrescentar fibra na sua refeição de uma outra forma, né? Hoje a gente pode acrescentar fibra com chia, com aveia, com linhaça, com outras sementinhas. Então nada impede de você comer ali um pãozinho francês, se você gosta de comer. Você pode passar ali no seu pão, né? Pode ser também um creme de ricota, se a pessoa não for intolerante, não, né? Porque já entra como uma proteína, né? Ela pode colocar ali uma fruta e colocar uma fibra, né? Ela pode comer o seu pãozinho com ovo, né? Ovo é uma boa pedida também para o café da manhã, né? Muito, porque além de dar saciedade, ele é um alimento muito nutritivo e ele é proteico. Então você balanceou, porque o que as pessoas fazem hoje? Qual que é o café da manhã? Pão com manteiga. Sim. Café com leite. Café e com açúcar, às vezes nem é leite. O que acontece? Não é nutritiva, né? Por quê? Porque só tem o carboidrato.
né? Então, assim, o ruim não é você comer o carboidrato, mas você só dá atenção a ele, Para ele. né? Se você colocar um ovinho ali, já tá maravilhoso, já muda todo o cenário. Almoço e jantar, pode ser a mesma coisa? Uma salada no almoço com um carboidrato também, uma proteína. No jantar eu tiro ali o carboidrato, dou mais ênfase para a proteína. Pode ser assim? O que as pessoas fazem também? Muitas vezes elas fazem aquela montanha de arroz com feijão. Sim. E um pedacinho ali de carne, né? Então elas precisam comer muito mais do carboidrato, porque não tem fibras. Então qual que é o ideal? Vamos pensar em um prato, você coloca lá 25% desse prato, metade da metade de carboidrato. Pode ser arroz, tanto branco quanto integral, macarrão, a batata, né? Pode ser o carboidrato que você está acostumado. Os outros 25% você coloca a proteína vegetal, que pode ser o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. A proteína animal, se caso, né, você comer a proteína animal, então um ovo, um frango, uma carne de vaca, né? E metade do prato de vegetais. Legal. Porque são ricos em fibras, né? Vão dar saciedade e ali que está também a maior parte dos nutrientes, né? Das vitaminas e dos minerais. Às vezes a gente esquece, né? Ah, só carboidrato, proteína e gordura. Não, a gente também precisa. Então, metade do prato. Aí você pode ser tanto cru quanto cozido. Pode variar. E à noite, muitas pessoas acham, né, que às vezes eu vou comer, vou engordar. Não tem essa relação. Você pode repetir o que você comeu, né, no almoço, ele ter essa variedade, essas combinações certas, né? Não precisa, assim, tirar, excluir, achando que vai. A única coisa que tem pessoas que sentem, né, uma lenta digestão à noite. Então não é interessante, às vezes, eu vou dormir daqui 10 minutos e vou comer um prato de comida. Come um pouquinho mais cedo. Doutora, o nosso tempo já acabou. Foi tão rápido, tão gostoso. Eu adoro falar sobre alimentação, é muito bom. Então já fica o convite para você voltar. Deixe os seus contatos e eu quero que você volte depois pra gente falar um pouquinho sobre os tipos de dieta. Que tal? Perfeito. Legal? Muito legal. legal. Então tá bom. Deixe os seus contatos pra gente, por favor. Um prazer estar aqui. Bom, meu Instagram, @marilhabudrinutri, meu telefone 19 993 38 4211. E lá no Instagram, né, eu ajudo todos os dias as mulheres a emagrecerem com saúde, de forma definitiva, para não ficar com esse efeito sanfona, comendo de tudo, aprendendo, né, um pouco mais sobre a comida, um pouco mais trabalhando ali a mentalidade e também a saúde. Inclusive, eu desenvolvi, né, um método, um passo a passo para isso, para que as mulheres consigam, né, chegar lá e ter muito resultado, certo? Muito obrigada, doutora Marília. Imagina, eu que agradeço. Volta com ela aqui numa outra oportunidade para falar um pouquinho mais sobre alimentação.